Como primeiro exemplo de aplicação em nossos estudos de cinemática escalar, nós trataremos do problema do lançamento de projéteis nas proximidades de solo terrestre, que é um exemplo muito útil para nós estudarmos a aplicação das equações de movimento em duas dimensões. Na balística usual, que é a ciência que se dedica ao estudo do movimento de projéteis, nós podemos considerar a Terra como sendo uma superfície plana, porque nós estamos considerando o alcance do disparo desses projéteis muito pequeno, quando comparado à curvatura da superfície do planeta. Então nós podemos, guardadas as devidas proporções, considerar a superfície da Terra como uma superfície plana e a aceleração de campo gravitacional como sendo uma constante, uma vez que nós também não consideramos que o alcance máximo em altura desses projéteis disparados, na sua máxima altura, eles não experimentarão uma variação da aceleração de campo gravitacional que seja apreciável, significativa, que impacte de fato o seu movimento. É óbvio que essas duas aproximações, desprezar o efeito de curvatura do planeta e também a sua velocidade de rotação, assim como desprezar a variação da aceleração de campo gravitacional conforme nós nos afastamos da superfície terrestre, isso não se aplica quando se tenta modelar matematicamente, por exemplo, o movimento de um míssil disparado intercontinentalmente. Pois bem, mas nesse caso que nós trataremos aqui, nós ainda faremos mais uma outra aproximação, ou seja, idealizaremos ainda mais a situação problema que nós trataremos, porque nós desprezaremos o atrito que o ar possa oferecer ao movimento desse projétil. Então, ao desprezarmos a resistência do ar, a única força que atua sobre essa partícula, sobre esse projétil disparado, será a força de aceleração do campo gravitacional, que nesse caso nós consideraremos como sendo constante no espaço e no tempo. Pois bem, então, consideremos uma partícula que seja disparada fazendo um certo ângulo maior do que 0 e menor do que 90 graus com relação a uma direção horizontal de referência. Ou seja, se nós considerarmos uma direção x como sendo a nossa referência de direção horizontal, e no nosso sistema de referencial que nós estamos construindo para monitorar o movimento desse projétil disparado, considerarmos a orientação da direção vertical como sendo positiva para cima e designarmos essa direção como sendo a direção do eixo y, nós podemos, portanto, monitorar a altura dessa partícula como sendo uma função da sua posição ao longo da direção x. Então, uma vez escolhida a origem desse sistema de referência, desse sistema de coordenadas, então nós dispararemos uma partícula a partir dessa origem. Bom, todo mundo já viveu tempo suficiente nesse planeta para saber qual é a trajetória que uma pedra faz quando você arremessa ela formando um certo ângulo com a direção horizontal. Nós vemos essa pedra disparada pelas nossas mãos executar no ar um desenho como esse. Então a pedra cai em um determinado ponto, um pouco à frente do disparo que foi realizado. Ou seja, você dispara a partícula com uma certa velocidade inicial, e se você for, por meio de um vetor, representar a direção e o sentido desse disparo, então nós poderíamos representar essa velocidade inicial como sendo essa seta vermelha. Nós disparamos essa partícula com essa velocidade inicialmente, como eu disse, formando um certo ângulo θ com a direção horizontal de referência. Tem algumas informações muito importantes que nós podemos extrair desse movimento.
Uma primeira observação que nós podemos fazer é que essa partícula ela sobe até uma altura máxima, ou seja, na sua trajetória ela não sobe indefinidamente, possui uma altura máxima medida aqui com relação ao ponto de onde ela foi disparada. Vou designar essa altura máxima por Ym. E conforme a partícula sobe verticalmente, ela também avança horizontalmente para frente, dada a direção e o sentido que ela foi disparada com relação a essa direção horizontal de referência. Então, associado a essa máxima altura atingida pela partícula, nós temos uma posição avante da origem do sistema de coordenadas em que essa partícula avança horizontalmente. E, dependendo da velocidade com que ela é disparada, nós sabemos que ela pode ter um alcance na horizontal, ou seja, onde essa partícula, esse projétil, vai estar de volta à altura de onde ele foi disparado, alguns metros à frente. Esse alcance horizontal certamente é função da velocidade com que a partícula é disparada e do ângulo em que ela foi disparada com relação a essa direção horizontal de referência. Essa velocidade, da forma como eu a desenhei aqui, esse vetor ascendente, formando um ângulo maior do que zero, contudo menor do que 90 graus, significa que essa partícula ela tanto avança para frente quanto ela sobe verticalmente na primeira parte do seu movimento. Então, nós temos duas componentes de velocidade. Nós temos uma componente horizontal dessa velocidade, que eu designarei pela notação V0, de velocidade inicial, subíndice x, por se tratar da componente da velocidade inicial na direção x, que é a nossa referência horizontal, e uma componente que é a projeção dessa velocidade na direção vertical, que é responsável pelo movimento de subida da partícula. E, por estar projetada essa componente de velocidade na direção vertical, eu designarei por velocidade inicial, subíndice y, por se tratar da componente da velocidade inicial do disparo na direção vertical do eixo y. Ora, o efeito físico responsável pela alteração na trajetória dessa partícula, obrigando ela a descrever no espaço essa curva que eu representei aqui por essa linha tracejada, o efeito físico, o fenômeno físico responsável por alterar, desviar a trajetória dessa partícula, uma vez que, tendo sido disparada nessa direção θ com relação à horizontal, porque essa partícula não sobe indefinidamente mantendo essa direção sem se desviar dela? Devido à ação da aceleração do campo gravitacional terrestre. Uma vez que esse campo gravitacional é um valor de aceleração vertical e para baixo. Na aproximação que nós estamos fazendo, desprezando a curvatura do planeta, uma vez que esse alcance não é muito grande. Então, essa aceleração ela é adotada como sendo vertical e direcionada para baixo. Portanto, é uma aceleração que está paralela à direção do eixo y. Designarei ela por A subíndice y. É um vetor que tem a direção vertical do eixo y. Eu vou designar o módulo, ou seja, a intensidade dessa aceleração, pela letra g, diz respeito ao valor da aceleração de campo gravitacional. E essa aceleração tem a direção vertical, portanto, a direção do vetor unitário j chapéu, que é o vetor unitário que dá a direção do eixo y, mas no sentido negativo. Portanto, menos j chapéu. Então, dessa forma, eu escrevo o vetor que representa a aceleração de campo gravitacional responsável pelo desvio na trajetória dessa partícula. Como condições iniciais desse movimento,
como condições iniciais, nós poderíamos sumarizar que nós estamos adotando como referência do sistema de coordenadas, ou seja, a localização do x de valor zero e y de valor zero no monitoramento da trajetória, ou seja, do movimento dessa partícula no espaço, esse é um movimento em duas dimensões, bidimensional, nós estamos escolhendo colocar a origem do sistema de coordenadas no exato local de onde ela foi disparada. Portanto, x0, a coordenada x0 vale 0, e a coordenada y0 também vale 0. É uma escolha arbitrária. Nós escolhemos colocar a origem do sistema de coordenadas no local onde a partícula foi disparada. Também como condições iniciais, nós temos o ângulo em que esse disparo é feito, com relação à direção horizontal de referência, e a velocidade com que esse disparo é feito. Portanto, nós precisamos escrever as componentes dessa velocidade. O vetor v0x e o vetor v0y, velocidade inicial na direção x, velocidade inicial na direção y. Nesse contexto, nós escrevemos que v0x, em notação vetorial, isso é igual, entre parênteses, vou representar um módulo, ou seja, a intensidade da velocidade na direção horizontal, que é o módulo do vetor velocidade inicial, projetado na direção x. Ou seja, é o módulo da velocidade inicial, o valor dessa velocidade em metros por segundo, ou em quilômetros por hora, em unidades de velocidade, com que velocidade essa partícula é disparada, vezes o cosseno do ângulo em que esse disparo é feito. E isso está projetado na direção do vetor unitário e chapéu, uma vez que se trata da velocidade na direção x. Semelhantemente, nós escrevemos o vetor velocidade inicial na direção y, a projeção da velocidade inicial na direção y. Escrevemos v0y em notação vetorial. Isso é igual, entre parênteses, novamente vou representar a intensidade dessa velocidade, que é o módulo da velocidade inicial de disparo, vezes o seno do ângulo em que foi feito esse disparo. Seno, porque eu estou na direção do cateto oposto a esse ângulo θ. Assim como escolher cosseno diz respeito ao cateto adjacente a esse ângulo θ, uma vez que a velocidade tem a direção da hipotenusa do triângulo retângulo que se forma aqui. Portanto, esse vetor vy ele está paralelo à direção do eixo y, e não apenas na mesma direção, mas também apontando no mesmo sentido positivo. Portanto, ele é escrito como sendo o módulo desse vetor vezes j chapéu. Então, quando você vê a aceleração, está paralela à direção vertical, está na direção do eixo y, mas no sentido negativo, portanto, menos j chapéu. Ao contrário da conclusão que nós chegamos sobre a velocidade inicial. Pois bem, uma vez definidas de maneira muito clara, quais são as condições iniciais do lançamento do nosso projétil, vamos agora passar a estudar o seu regime de movimento, como é que esse movimento ocorre. E vamos tentar inferir tudo que for possível a respeito desse movimento. Então, vamos passar agora à análise do regime de movimento. Vamos analisar o regime de movimento da partícula. Bom, nós precisamos
quebrar, entre aspas, esse movimento em duas direções. É um movimento bidimensional. Nós vamos analisar o movimento da partícula na sua direção horizontal, x, e vamos analisar o movimento da partícula na sua direção vertical, y. É importante notar que a aceleração da partícula existe apenas na direção vertical. Não há nenhuma força responsável ou capaz de acelerar essa partícula horizontalmente. Porque eu disse que nós estamos desprezando o efeito de resistência do ar. Por exemplo, uma corrente de ar poderia arrastar essa partícula, esse projétil, enquanto ele se move, atravessa o ar, e fazer com que ele aumentasse ou diminuísse velocidade na direção horizontal. Ainda que não houvesse uma corrente de ar, só o fato dessa partícula mover-se para frente, o atrito com o ar já funcionaria como um freio, diminuindo o alcance. A partícula subiria até um máximo e cairia antes. E mesmo, talvez ela nem subisse à mesma altura, porque o atrito com o ar se dá em todas as direções. Então, subindo teria um freio com o ar, o que faria o alcance na altura ser menor. E movendo-se para frente tem um freio com o ar, fazendo com que o alcance na horizontal seja menor também. Então, ela subiria e cairia menos em altura e menos em alcance horizontal. Então, a aceleração existe só na direção y, vertical. Não existe aceleração na direção horizontal. Bom, então vamos começar a descrever esse movimento a partir das equações de movimento na direção horizontal. Primeiro nós faremos a análise do movimento na direção horizontal. Então, na direção horizontal, nós teremos, primeiro, a aceleração da partícula, como eu disse, a aceleração da partícula na direção x. Lembrando que a aceleração, por definição, é a variação da velocidade, nesse caso é a componente da velocidade na direção x, dividido pela variação do tempo. Ou seja, a aceleração na direção x, ela monitoraria como que a velocidade da partícula que foi disparada muda na direção x, ou seja, como que a velocidade dessa partícula muda na direção x conforme o tempo passa. Mas ocorre que, desprezando os efeitos de atrito com o ar, e considerando apenas a aceleração de campo gravitacional, o valor dessa aceleração é zero. O valor dessa aceleração ser zero significa que não há variação com o tempo dessa velocidade. Essa é uma conclusão física muito importante de se chegar. Então, o primeiro impacto de se desprezar o atrito com o ar e considerar-se apenas a aceleração de campo gravitacional é que não há mudança da velocidade na direção horizontal. Portanto, se a variação da velocidade na direção x com o tempo é nula, isto significa que, ao representarmos o valor da velocidade da partícula no tempo, esse valor é sempre igual a v0 x. Ou seja, esse valor é constante. É um valor constante. E significa que, quando você faz o disparo oblíquo dessa maneira, você dispara a partícula para cima e para frente. E nós estamos chegando à conclusão que, ao fazer um disparo dessa forma, para cima e para frente, ao se desprezar o atrito com o ar, esse valor de velocidade que a partícula já larga com ele na direção horizontal, ou seja, o valor que ela tem na direção horizontal, até bater aqui, suponhamos que aqui seja o nível do chão, ou seja, até estar de volta à mesma altura de onde foi disparado, o tempo todo essa partícula não sofre alteração no valor dessa componente de velocidade horizontal. Ou seja, para frente, essa partícula
mover-se-á com velocidade constante. Será o mesmo valor V0, x, até o final do seu movimento, até que essa partícula colida com algum obstáculo tem uma alteração da sua quantidade de movimento. Portanto, nós escrevemos como a condição inicial é que essa velocidade de disparo inicialmente projetada na direção x é V0 cosseno de θ. Logo, a equação que monitora a velocidade da partícula na direção x é igual a V0 cosseno de θ, sempre. Esse valor é fixo. Chamaremos esta de equação 1, na lista de resultados que nós obteremos. Bom, ainda na direção horizontal, como agora nós conhecemos o comportamento da velocidade em função do tempo, e por definição, velocidade na direção x monitora a mudança na coordenada x da posição dessa partícula com o tempo, é a variação da posição em x com o tempo. Então nós podemos escrever que dx é igual a velocidade em x vezes a variação do tempo. E o que nós precisamos fazer agora é, uma vez que dx designa apenas uma variação infinitesimal, um deslocamento infinitesimal, dentro de um intervalo de tempo infinitesimal, para obtermos o deslocamento total da partícula, nós precisamos somar todos esses deslocamentos. Portanto, nós faremos um procedimento de integração. Nós integraremos dos dois lados dessa igualdade. Para obtermos o deslocamento total, nossa soma irá desde um valor de posição inicial, a coordenada inicial x do disparo, até uma posição final, desde um instante de tempo inicial, um instante em que foi disparada essa partícula, até um instante de tempo t final. Então nós temos posição inicial associada ao instante do disparo. Posição final associada ao instante em que vai se monitorar a posição, a localização dessa partícula, o quão distante ela está na direção horizontal do ponto de onde ela foi disparada. Pois bem, como da equação 1 nós temos uma função que descreve o comportamento da velocidade na direção x em função do tempo, que é constante, nós escrevemos que a integral de dx é apenas x. Aplicado de x0 até x. Isso vai ser igual à integral no tempo de t0 até t da velocidade em x vezes dt. Só que a velocidade em x, dada pela equação 1, se escreve V0 cosseno de θ dt. Então nós temos que x aplicado no limite superior vale x, menos x aplicado no limite inferior, que vale x0. Nós teremos x de t menos x de t0, que é o x0, coordenada x inicial, igual a V0 vezes cosseno de θ é um valor fixo, constante, porque θ é o ângulo com que a partícula foi disparada, um valor fixo. E V0 é a velocidade, a intensidade da velocidade com que ela foi disparada inicialmente. Então eu vou ter V0
cosseno de θ, que são valores constantes, isso vezes t, que a integral de dt é t, aplicado de t0 até t. Ocorre que, ainda de acordo com as condições iniciais do movimento, nós escolhemos colocar a origem do sistema de coordenadas no exato local onde a partícula foi disparada. Portanto, a posição inicial da partícula, a coordenada x0 dessa posição inicial, é 0. Então, eu tenho que vir aqui nessa equação e fazer x0 igual a 0. Mas eu escolho o tempo inicial de monitoramento do movimento da partícula, o start em que eu começo a observar o tempo, como sendo 0 também. De maneira que nós ficaremos com o seguinte resultado. X menos 0 é apenas x de t, igual V0 cosseno θ vezes o tempo quando ele vale t, menos V0 cosseno θ vezes o tempo quando ele valer 0, que vai zerar todo esse produto. Assim, nós fomos capazes de escrever uma equação que monitora o avanço dessa partícula, desse projétil que foi disparado, na direção horizontal. Vamos chamar esta de equação 2. Então, nós temos na equação 1 uma função que monitora a velocidade da partícula no tempo, e nós chegamos à conclusão que, como não existe aceleração na direção x, essa velocidade tem um valor constante desde o início do disparo. Essa é uma consequência imediata da idealização de desprezar o atrito com o ar, a resistência que o ar possa oferecer ao movimento do projétil. Então, portanto, só existe aceleração do campo gravitacional, que está fora da direção horizontal. E a partir da equação da velocidade, por um procedimento de integração, nós somos capazes de escrever a equação que monitora a coordenada x da partícula, como que essa coordenada avança no tempo, ou seja, x monitora o movimento horizontal da partícula. Ela é disparada em um ponto, e no seu movimento de subida e descida, ela também avança para frente. Portanto, a equação número 2 monitora esse avanço horizontal no movimento da partícula disparada, obliquamente. Bom, uma vez determinadas as equações de movimento que monitoram o movimento da partícula, seu avanço na direção horizontal, agora nós precisamos monitorar esse avanço na direção vertical. Então, primeiramente, nós temos que, na direção vertical, diferentemente do que ocorre na direção horizontal, existe aceleração. Então, na direção vertical, nós temos uma aceleração na direção y, que é a própria aceleração do campo gravitacional. O sinal negativo é porque essa aceleração está no sentido negativo da direção vertical. Ora, qual é a consequência disso? Uma vez que a aceleração, por definição, é a variação da velocidade da partícula na direção y no tempo, então, nós escrevemos que dvy, ou seja, a variação da velocidade da partícula na direção vertical, é igual a menos g dt.
dVy é a mudança na velocidade na direção y. dt é o intervalo de tempo. dVy não é a variação total da velocidade. Para obter a variação total da velocidade, eu tenho que integrar essas pequenas mudanças desde um valor inicial na direção y até um valor final que muda com o tempo. Assim como dt não é o intervalo total de tempo. Se eu quiser obter o intervalo total de tempo em que eu observo essa mudança na velocidade, eu tenho que ir desde um valor inicial de tempo, que nós já escolhemos, nós configuramos como sendo zero, até um valor final de tempo. Então, v0y é o valor da velocidade na direção y quando o tempo é igual a zero. Vy de t é o valor da velocidade y quando o tempo for feito igual a t. Pois bem, então nós escrevemos que a integral de dVy é apenas Vy. Então nós teremos Vy avaliado de V0y até Vy de t igual a g é uma constante, então fica menos g vezes a integral de dt, que é o próprio tempo, avaliado de 0 a t. Então, o lado esquerdo dessa igualdade vai dar Vy quando ele for igual a Vy de t, menos Vy quando ele for igual a V0y. Igual a menos g vezes t quando valer t e menos o seu valor quando ele for igual a zero. Ocorre que essa velocidade inicial na direção y é a projeção na direção vertical da velocidade. Portanto, isso aqui inicialmente é escrito como v0 vezes seno de θ. Portanto, nós escrevemos que Vy, portanto, chegamos à conclusão que Vy de t é igual a V0 seno de θ menos g vezes t. O nosso terceiro resultado bem importante. Essa equação número 3. A hierarquia de resultados importantes que nós estamos destacando aqui. Ou seja, a partir da aceleração da partícula, que era um valor constante, por um procedimento de integração, nós somos capazes de escrever uma função que monitora a velocidade dessa partícula no tempo. E é algo muito interessante de ser notado aqui. Quando a partícula ela é disparada verticalmente, quando ela é disparada obliquamente, ou seja, fazendo um ângulo θ com a direção horizontal que é maior do que zero, porém é menor do que 90 graus, então a partícula ela é disparada e descreve uma trajetória curva no espaço. Ela tem uma certa velocidade com que ela sobe, com que ela começa a subir, porque essa componente de velocidade aponta verticalmente para cima. E o que acontece com a velocidade dessa partícula durante a subida? Ela é aumentada ou ela é diminuída? Olha o que a equação nos diz. Você tem que, conforme o tempo passa, você vai aumentando o valor do tempo. Por exemplo, tempo igual a 1, isso vai dar 1 vezes g, que dá menos g. Você vai subtrair da velocidade inicial a quantidade g. Tempo igual a 2. 2 vezes menos g dá menos 2g. Você vai subtrair da velocidade inicial menos 2 vezes g. E assim sucessivamente, ou seja, o que essa equação está nos dizendo é que, conforme o tempo vai passando, essa quantidade vai se tornando cada vez maior e maior,
E esse valor vai sendo subtraído do valor inicial da velocidade. Então a velocidade diminui na subida, até que essa quantidade g vezes t se torne igual a essa quantidade v0 seno θ. Quando isso ocorrer, qual é a diferença de valor entre essas duas quantidades, se elas são iguais? É zero, o que significa que a velocidade do objeto na direção y durante a subida vai zerar. Para um tempo maior do que este, em que a velocidade dá zero, em que essas duas quantidades são iguais, essa quantidade g vezes t, ela terá um valor maior do que o produto v0 seno θ. Quando isso ocorrer, a diferença entre v0 seno θ menos g vezes t, em que esse produto é maior, vai dar um número negativo. Ora, mas o que significa isso? Primeiro a velocidade foi diminuindo, depois ela se torna zero, e agora ela assume um valor negativo, significa que essa partícula vai ter dado início ao seu movimento de descida. E aí, conforme o tempo passar, essa quantidade vai ficando cada vez maior e maior, e cada vez muito maior do que o produto v0 seno θ. Portanto, essa diferença ficará cada vez mais negativa, ou seja, a partícula diminui a velocidade na subida, até zerar essa velocidade, e depois aumenta a velocidade na descida, indefinidamente. Bom, uma vez que nós temos conhecimento da equação que monitora a velocidade da partícula, já chegamos a essas conclusões físicas, vamos agora, por um procedimento de integração, obter a equação que descreve a posição da partícula em função do tempo. Então, por definição, essa velocidade na direção y, ela monitora a mudança na altura y com o tempo, variação da posição em y com o tempo. E eu posso escrever que dy é igual a vy dt. Novamente, para obter o deslocamento total, a mudança total na variação da posição na direção vertical, eu tenho que fazer uma soma. Desde um y inicial, o local de onde essa partícula foi disparada, a altura de onde ela foi disparada, uma vez que y monitora a altura, até uma posição y de t qualquer. E do lado direito eu preciso integrar, ou seja, fazer uma soma no tempo, desde o instante de tempo inicial, que nós configuramos como sendo zero, até um instante de tempo t qualquer. Então, y0 é a altura de onde foi disparado no início do movimento. Y de t é a altura que a partícula se encontra conforme o tempo passa. Ocorre que esse próprio y0, nós escolhemos como condição inicial que a origem do sistema de coordenadas estava no local onde a partícula foi disparada. Então, isso aqui também é igual a zero. Isso aqui também é igual a zero. E mais, Vy é dado por essa equação número 3. Então, substituindo todas essas informações, nós teremos que a integral de dy é y avaliado de zero, altura inicial, até uma altura que muda com o tempo. Isso é igual a integral de zero a t da função que descreve a velocidade vertical. Integrada no tempo. Y de t, y no seu limite superior, menos y no seu limite inferior. Y menos zero é apenas y. Igual a... Aqui eu tenho um polinômio de grau 1, integrado no tempo. Então eu vou integrar separadamente cada termo desse polinômio. O primeiro é uma constante, é um número, que multiplica dt. Menos g t, e isso também vai ser integrado no tempo. dt. Y de t é igual
V0 seno θ é uma constante. A integral de dt é t, avaliado de 0 a t, menos g, que é uma constante, a integral de t dt, t ao quadrado sobre 2, avaliado de 0 a t. Por fim, nós obtemos que y de t é igual a velocidade inicial na direção y, v0 seno θ, vezes o tempo, menos g t ao quadrado sobre 2. Esse é o nosso quarto resultado bem importante. Essa equação 4, junto com a equação 3, são as equações que nós precisamos para monitorar completamente o movimento de subida e descida da partícula quando ela é disparada obliquamente. Pois bem, agora que nós já discutimos as condições iniciais do movimento, determinamos o regime de movimento por meio da obtenção das equações para velocidade e posição na direção horizontal e vertical, vamos agora demonstrar qual é a função matemática que representa o desenho que a partícula faz ao mover-se através do ar, ou seja, qual é a sua equação de trajetória. Nós vamos avaliar agora e determinar qual é a equação da trajetória da partícula. Bom, então, novamente, vamos lembrar como é que esse movimento ocorre. Então, nós temos um sistema de referência de coordenadas. Esse é um movimento em duas dimensões, portanto, nós temos a dimensão x, que é a nossa direção horizontal de referência, a direção vertical y, onde nós monitoramos a altura da partícula em função da posição do seu avanço na direção horizontal. A origem do sistema de coordenadas foi escolhida no exato local onde a partícula é disparada, e nós vemos o movimento da partícula no espaço como sendo uma curva desse tipo. E essa partícula, depois de um determinado tempo e ter subido uma altura máxima, ela vai atingir uma certa posição aqui horizontalmente, distante do local da sua partida, um certo alcance aqui na horizontal. Reforçando, tendo subido uma certa altura máxima. Então a pergunta é: que curva que é essa? Que desenho é esse que a partícula faz no espaço? Meu próprio desenho já sugere uma forma familiar a vocês. Seria isso uma parábola? Então, é uma parábola. Esse desenho? Bom, vamos utilizar agora algumas daquelas equações que nós obtivemos. Nós vamos recorrer à equação que monitora a posição da partícula na direção x, que é a equação de número 2, que é igual à velocidade da partícula na direção x, v0 cosseno θ. Como essa velocidade é constante, se você quer saber o quão à frente do local de disparo essa partícula está na direção x, basta, portanto, multiplicar a sua velocidade inicial nessa direção vezes o tempo que passou. Então, essa era para nós a equação
número 2. E y em função de t, que é a equação número 4 que nós acabamos de obter, que depende da sua velocidade inicialmente do disparo na direção vertical, vezes o tempo que se passa, menos a aceleração de campo gravitacional vezes o tempo elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Inicialmente, essa era a nossa equação número 4. E nós temos um sistema. Temos um sistema de equações aqui, onde a equação x monitora o avanço da partícula na direção horizontal. A equação y monitora o avanço da partícula de subida e descida no seu movimento vertical. São duas equações paramétricas. Elas estão parametrizadas no tempo. Ou seja, o parâmetro comum, para reforçar isso, nessas equações paramétricas, o parâmetro comum é o tempo. O parâmetro comum às equações 2 e 4 é o tempo. Então, como é que nós precisamos proceder para obter a equação que descreve essa trajetória que eu desenhei em vermelho? Ora, se você imaginasse, por exemplo, uma formiga, uma pequena formiguinha, movendo-se exatamente sobre essa linha que eu desenhei em vermelho, significaria que essa formiga avançaria para frente e avançaria para cima, até chegar nesse ponto de máximo. A partir desse ponto de máximo, se a formiga continuasse movendo-se sobre essa linha vermelha, ela continuaria avançando para frente, mas ao invés de subir agora, ela começaria a descer verticalmente. Ou seja, para cada posição dessa formiga sobre essa linha que eu desenhei em vermelho aqui sobre esse papel, para cada coordenada em x, você teria um valor associado em y. Então, ou seja, quando eu disparo a partícula no ar, ela sobe e desce verticalmente e avança para frente. E para cada valor de x, eu tenho associado uma altura que essa partícula se encontra, esse projétil tendo sido disparado. Ou seja, para escrever a equação que representa essa linha em vermelha, eu não posso ter equações parametrizadas no tempo. Eu tenho que ter uma equação que mistura para qual x, qual é o y associado. Para qual valor de x, em que altura que esse projétil se encontra no seu movimento de subida e descida e avanço horizontal ao mesmo tempo. Então, como o parâmetro comum entre o monitoramento da posição x e o monitoramento da altura y é o tempo, eu vou isolar o tempo na equação 2 e substituir isso na equação 4, porque ao invés de ter uma equação 4 escrita em função do tempo, eu teria uma equação 4 escrita em função da coordenada horizontal de posição. Então, procedamos dessa maneira. Comum é o tempo. O parâmetro comum às equações 2 e 4 é o tempo. Então, como é que nós precisamos proceder para obter a equação que descreve essa trajetória que eu desenhei em vermelho? Ora, se você imaginasse, por exemplo, uma formiga, uma pequena formiguinha, movendo-se exatamente sobre essa linha que eu desenhei em vermelho, significaria que essa formiga avançaria para frente e avançaria para cima, até chegar nesse ponto de máximo. A partir desse ponto de máximo, se a formiga continuasse movendo-se sobre essa linha vermelha, ela continuaria avançando para frente, mas ao invés de subir agora, ela começaria a descer verticalmente. Ou seja, para cada posição dessa formiga sobre essa linha que eu desenhei em vermelho aqui sobre esse papel,
Para cada coordenada em x, você teria um valor associado em y. Então, ou seja, quando eu disparo a partícula no ar, ela sobe e desce verticalmente e avança para frente. E para cada valor de x, eu tenho associado uma altura que essa partícula se encontra, esse projétil tendo sido disparado. Ou seja, para escrever a equação que representa essa linha em vermelha, eu não posso ter equações parametrizadas no tempo. Eu tenho que ter uma equação que mistura para qual x, qual é o y associado. Para qual valor de x, em que altura que esse projétil se encontra no seu movimento de subida e descida e avanço horizontal ao mesmo tempo. Então, como o parâmetro comum entre o monitoramento da posição x e o monitoramento da altura y é o tempo, eu vou isolar o tempo na equação 2 e substituir isso na equação 4, porque ao invés de ter uma equação 4 escrita em função do tempo, eu teria uma equação 4 escrita em função da coordenada horizontal de posição. Então, procedamos dessa maneira. Portanto, isolando o tempo nessa equação número 2, nós procedemos. T igual a, se eu dividir por V0 cosseno θ dos dois lados dessa igualdade, x dividido por V0 cosseno de θ. Agora, de posse desse tempo, se nós formos lá na equação número 4, então substituindo na equação número 4, então nós teremos que, como a equação número 4 se escreve y de t igual a V0 seno de θ vezes o tempo menos g t ao quadrado sobre 2. Quando substituirmos o parâmetro tempo por esse valor, agora a variável será x. Então, portanto, não será mais y de t, mas y de x. Afinal de contas, nós estamos monitorando qual é a altura do objeto para cada posição em que ele se encontra na horizontal. V0 seno de θ vezes o tempo. E o tempo se escreve x sobre V0 cosseno de θ menos g sobre 2 vezes o tempo elevado ao quadrado. Bom, de cara nós já vemos que V0 dividido por V0 dá 1. E nós teremos seno dividido por cosseno, que é tangente de θ. Menos, daí nós teremos g sobre 2 vezes tudo aqui elevado ao quadrado. Ou ainda, de maneira mais organizada, y de x igual a vou colocar todos esses termos que multiplicam x ao quadrado em evidência.
mais tangente de θ vezes x. E esse é um resultado muito importante que nós recorreremos a ele com grande frequência. Então, na hierarquia de equações, conforme nós estamos listando elas, essa vai ser para nós a equação número 5. Essa equação número 5 nada mais é do que a equação da trajetória da partícula. Mas espera aí, antes nós havíamos levantado a hipótese de que a trajetória da partícula era uma parábola, né? Se nós lembrarmos aqui, o desenho que a partícula faz no seu movimento no espaço, ela é disparada obliquamente, sobe até uma altura máxima, depois desce, alcançando um certo alcance na horizontal, estando de volta à altura de onde ela foi disparada. Esse desenho é uma parábola? Se for, tem que ser uma parábola com concavidade para baixo, e tem que ser um polinômio de segundo grau. Quando a gente observa a resposta que nós obtivemos, ao isolar o tempo na equação número 2 e substituí-lo na equação número 4, nós chegamos a essa conclusão. É um polinômio de grau 2 na coordenada x, portanto, uma parábola, com concavidade voltada para baixo, que é garantido pelo sinal menos, que multiplica todo esse parêntese. Dentro desse parêntese, todas essas quantidades são constantes. Ah, professor, mas é a aceleração. São positivos. Ah, professor, mas é a aceleração. Aqui estou com o módulo dela, valor absoluto da aceleração. E velocidade elevada ao quadrado, cosseno elevado ao quadrado. Então, toda essa quantidade dentro do parêntese é positiva, que multiplicada por menos 1 dá menos. Então, eu tenho menos uma constante vezes x elevado ao quadrado. Portanto, eu tenho uma parábola com concavidade voltada para baixo. É uma parábola com concavidade voltada para baixo. É uma parábola com concavidade voltada para baixo. Pois bem, agora que nós conseguimos escrever a equação da trajetória dessa partícula, nós podemos obter algumas informações importantes dessa equação de trajetória. Nós podemos começar a obter informações a respeito do tempo de subida, do tempo de descida, qual é o alcance máximo horizontal, qual é o alcance máximo vertical. Nesse sentido, utilizando essa equação número 5, façamos o seguinte. E se nós considerarmos y igual a zero nessa equação número 5? Ou seja, se nós viermos aqui e fizermos todo esse lado direito da equação igual a zero. Bom, fisicamente, o que isso vai significar? Ora, antes eu tinha que, como a partícula foi disparada a partir da altura zero, então, se na equação número 5 eu fizer y igual a zero, eu tenho duas situações em que isso vai ocorrer. Eu tenho y igual a zero no instante inicial do disparo, a partícula estava aqui, aí ela sobe até uma altura máxima, depois ela desce de volta à mesma altura de onde ela foi disparada. Então, em dois instantes de tempo diferentes, no início e algum tempo depois, eu vou encontrar essa partícula na altura y igual a zero, mas não para a mesma coordenada x.
No instante de tempo inicial, tempo igual a zero, y0, x0. Algum tempo depois dela ter subido e descido de volta até a altura de onde ela foi disparada, nesse tempo maior do que zero, a altura y volta a ser zero, mas a coordenada x já vai ser o alcance máximo horizontal. Então, vamos voltar lá na equação número 5. E vamos impor essa condição e ver se nós chegamos a essas mesmas conclusões de analisar a curva da sua trajetória. Então, se fizermos agora y de x igual a zero, então nós teremos aqui a partir da equação número 5, só olhar ela aqui em cima, teremos menos igual a zero. Ora, para que essa igualdade dê zero, como tudo que está dentro desse parêntese não é zero e tangente de θ também não é zero, isso só é possível, primeiro, se nós fizermos x igual a zero. Porque x igual a zero, 0 elevado ao quadrado dá zero, vezes isso aqui zerou. 0 vezes tangente de θ dá zero, isso aqui zerou. Então a gente já percebe de cara que x igual a zero, então primeiro, x igual a zero satisfaz essa igualdade. Como eu havia discutido antes, que posição x igual a zero que é essa? É a coordenada do disparo. Então, isso aqui é uma solução. É uma solução. E ocorre quando? Ocorre quando t igual a zero. Ou seja, no início do movimento, no instante do disparo. Realmente, y vai ser igual a zero no momento do disparo. Agora, há uma outra possibilidade disso ocorrer? Sim. Mesmo porque essa é uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau tem duas raízes. Então, segunda raiz. Então, nós já vemos que se nós isolarmos x aqui e dividirmos dos dois lados dessa igualdade por tudo que está dentro deste parêntese, nós poderemos escrever que a gente abre agora o que significa tangente de θ, seno de θ sobre cosseno de θ,
tudo isso já foi simplificado o x aqui, né? Então nós já vemos que um desses cosseno ao quadrado lá em cima já simplifica com esse cosseno aqui embaixo. E a gente fica com v0 ao quadrado dividido por g vezes 2 vezes seno θ vezes cosseno de θ. Ou cosseno θ vezes seno de θ. A ordem dos fatores aqui nesse produto não vai alterar o resultado. Por que eu fiz questão de rearranjar os termos desse resultado dessa maneira? Para talvez ficar mais fácil para vocês se lembrarem de uma identidade trigonométrica, que é o seno de 2 θs. 2θ. Por exemplo, se você tiver seno de A mais seno de B, seno A mais seno de A mais B, por exemplo, seno de alfa mais θ, isso é seno alfa cosseno θ mais seno θ cosseno alfa. Agora, se nós fizermos θ igual a alfa, isso seria se alfa e θ são iguais, isso é a mesma coisa que θ mais θ, por exemplo, 2θ. Então seria seno de θ vezes cosseno de θ mais seno de θ vezes cosseno de θ, que é a mesma coisa que 2 vezes seno de θ cosseno de θ, que é exatamente o que nós temos aqui. Ou seja, essa equação, essa raiz que torna y igual a zero, ela é igual a x igual a v0 ao quadrado sobre g vezes o seno de 2 vezes θ. Recapitulando o que nós fizemos, nós, a partir da equação da trajetória, nós fomos obter informações físicas sobre o que acontece nessa trajetória da partícula quando a altura da partícula é igual a zero. Quando y é feito igual a zero. Então, nós chegamos à conclusão que x igual a zero torna possível zerar essa equação inteira. Se nós fizermos x igual a zero, zero ao quadrado dá zero, vezes isso aqui dá zero. 0 vezes tangente de θ dá zero. 0 mais 0, 0. Ou seja, a altura da partícula que foi disparada obliquamente é zero quando x é igual a zero. Isso realmente ocorreu. Ocorreu quando o tempo era igual a zero, lá no início do movimento, quando ela foi disparada. Agora, existe alguma outra coordenada em x que vai fazer a altura ser novamente zero? Sim, porque a partícula vai subir e vai descer enquanto avança para frente. Então, depois dela ter subido tudo que ela poderia subir, sob a ação da gravidade, ela começa a cair de volta. E, inevitavelmente, ela vai acabar chegando à mesma altura de onde ela foi disparada. Ou seja, novamente, y vai ser zero. Aí nós somos atrás de qual x que permite isso acontecer? Quando nós fomos atrás de qual x que permite isso acontecer, nós chegamos à conclusão de que quando x for igual a v0 ao quadrado dividido pela aceleração da gravidade, vezes o seno do dobro do ângulo do disparo, seno de 2θ, então nós vamos ter que y é igual a zero novamente. Ora, que ponto é esse
se não o máximo alcance horizontal. Nós estamos designando por A. Esse aqui é a coordenada x é a coordenada horizontal de máximo alcance, se nós considerarmos máximo alcance quando ele está de volta à mesma altura de onde ele foi disparado. De alcance, né? Do projétil, quando ele está de volta à mesma altura de onde ele foi disparado. Então, esse é o resultado obtido para a determinação da coordenada de alcance horizontal da partícula é o nosso sexto resultado muito importante obtido aqui. Então, isso aqui para nós vai ser a equação de número 6. Pois bem, uma vez agora que nós sabemos qual é o máximo alcance horizontal, uma pergunta válida é: em que tempo isso ocorre? Ou seja, nós devemos nos perguntar em quanto tempo leva desde o instante que essa partícula foi disparada para que ela atinja esse alcance, essa distância da origem de v0² dividido por g vezes seno de 2θ. Em quanto tempo isso ocorre? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse resultado, que é a equação número 6, nós vamos substituir esse resultado, essa coordenada x, lá na equação número 2, que relaciona x com o tempo. Então, nós vamos pegar esse resultado aqui e substituir este, que é a equação de número 6, na equação de número 2. Lembrando que a equação de número 2, x de TA, porque estou interessado no tempo em que ela atinge esse alcance, e eu estou designando esse tempo pelo subíndice TA, igual a V0 cosseno de θ vezes essa minha variável TA. Então, eu vou fazer o lado esquerdo dessa equação igual ao resultado número 6. Logo, nós podemos abrir o seno de 2θ. E aí, nós vemos que cosseno de θ dividido por cosseno de θ dá 1. V0² dividido por V0, sobra apenas V0. E assim nós isolamos o tempo em que ocorre esse alcance na horizontal, após o disparo ter sido feito. Isso vai ser igual a 2V0 seno de θ dividido por g.
Essa é a nossa equação número 7. Que é o tempo necessário para a partícula atingir o seu máximo alcance horizontal, considerando esse máximo alcance horizontal como sendo quando a partícula está de volta à mesma altura de onde ela foi disparada. Bom, uma outra pergunta válida que nós podemos fazer é: e o que é que acontece na altura máxima de subida dessa partícula em sua trajetória? Essa é uma outra pergunta válida. Então, o que ocorre na máxima altura que essa partícula atinge quando ela é disparada obliquamente? Bom, fisicamente o que ocorre é que quando ela atinge a sua altura máxima, essa altura máxima é um ponto de retorno. Ou seja, a partícula sobe tudo que ela tem que subir e depois ela começa a cair. Então, isso só é possível porque ela foi perdendo velocidade enquanto subia, até que ela momentaneamente, instantaneamente para. Literalmente para no ar por um breve instante, porque a sua velocidade é zero. E aí a aceleração gravitacional, que continua atraindo essa partícula para o chão, começa a fazer com que ela ganhe velocidade verticalmente para baixo. Ela dá início ao seu movimento de queda. Interrompe-se o movimento de subida e dá-se início ao movimento de queda. Então, nessa altura máxima, a velocidade em y ela é zero. E isso certamente ocorre para algum instante de tempo específico, que eu vou designar por Tm, que é o tempo necessário para ser atingido a altura máxima. Então, a velocidade é zero nesse instante de tempo na direção vertical, porque na direção horizontal essa velocidade nunca muda, ela é constante e maior do que zero. Então, a partícula continua avançando para frente, continua tendo velocidade horizontal. Por isso que a partícula não sobe e desce caindo de volta no mesmo local onde ela foi disparada. Para que isso ocorresse, não deveria, portanto, ter velocidade na horizontal. Dito isso, o que nós fazemos? Nós retornaremos lá na equação número 3, que relaciona a velocidade em y com o tempo. Então, na equação número 3, em que nós tínhamos Vy em função do tempo, igual a velocidade inicial na direção y, que é V0 seno de θ, menos g vezes t. Só que esse t agora para nós, ele vai ser o tempo de máxima altura, porque nós faremos a velocidade igual a zero para esse instante de tempo. Então, essa equação igualada a zero, basta que nós isolemos o tempo. Nós vamos chegar a uma conclusão simples e óbvia, que esse t subíndice m, que eu vou destacá-lo aqui na cor vermelha, ele é igual a V0 seno de θ dividido por g. Esta aqui eu chamarei de equação número 8. E aí, quando eu comparo o resultado número 8 com o resultado número 7, olha que conclusão interessante que eu chego. O resultado número 7 é o tempo para a partícula subir tudo que ela tem que subir e descer tudo que ela tem que descer.
ou seja, é o seu tempo para o alcance máximo horizontal, quando a partícula está de volta à mesma altura de onde ela foi disparada, mas ela avançou para frente. Então, é o tempo da subida mais o tempo da descida. E Tm é o tempo de atingir a máxima altura, é o tempo só da subida. Quando eu comparo o resultado 7 com o resultado 8, eu vejo que o resultado 7 ele é exatamente igual ao dobro do resultado 8. O que significa que o tempo do máximo alcance é igual a 2 vezes o tempo de subida. Ora, a conclusão óbvia é que o tempo de descida é, portanto, igual ao tempo de subida. E isso só é possível porque nós estamos desprezando forças de atrito com o ar. De maneira que nós estamos considerando que, tanto na subida quanto na descida, a única força que atua sobre o projétil é a aceleração de campo gravitacional. Então, na mesma taxa que essa aceleração de campo gravitacional vai diminuindo a velocidade no movimento de subida até ela zerar, depois essa mesma aceleração gravitacional repõe toda essa velocidade de volta no mesmo intervalo de tempo. Então, esse resultado implica que o tempo de subida e descida, que é o tempo do alcance máximo, na horizontal, é igual a 2 vezes o tempo de subida, que aqui estou designando como tempo da máxima altura verticalmente atingida. Apenas registrar isso. Portanto, nesse contexto, uma última pergunta válida que nós podemos fazer é: quais são, portanto, as coordenadas x máximo e y máximo associadas ao ponto de máxima altura vertical atingido pela partícula, né? Bom, vamos recorrer, portanto, à equação, ao resultado que nós acabamos de obter para o tempo em que a partícula atinge a máxima altura. Nós vamos substituir esse resultado lá na equação número 3, que monitora a altura da partícula em função do tempo. Então nós temos que, acabamos de obter na equação número 8, que o tempo em que a partícula atinge a máxima altura vertical é V0 seno de θ sobre G. Nós vamos substituir esse tempo na equação número 3. Então, nós teremos o y, que eu vou designar por subíndice m, que é o y de máxima altura, uma vez que nós iremos calcular esse y quando o tempo é o tempo de se atingir essa máxima altura, é o instante em que essa máxima altura é atingida. Isso é igual a V0 seno de θ vezes o tempo em que isso ocorre, menos G vezes esse tempo elevado ao quadrado e dividido por 2. Então, nós teremos y, subíndice m, coordenada y, ou seja, a máxima altura atingida, substituindo o valor de Tm por
Bom, o numerador dessas duas frações vai ser igual e o denominador também a menos dessa quantidade 2. Então, eu vou ter V0 vezes V0 dá V0 ao quadrado, seno vezes seno de θ dá seno de θ ao quadrado. Dividido por G. Se eu colocar em evidência, então eu tenho esse termo aqui. Então, tudo isso vezes 1, menos a mesma coisa, uma vez que eu vou ter g elevado ao quadrado, que vai simplificar com esse g que multiplica aqui no numerador. Então, vai sobrar aqui apenas meio. Menos meio é meio. Portanto, a coordenada y de altura máxima que essa partícula pode subir, sob a ação do campo gravitacional, é igual a V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, dividido por 2g. Esse é o nosso resultado número 9. E é a máxima altura vertical que o projétil sobe. Máxima altura de subida do projétil. Bom, se nós substituirmos esse mesmo tempo na equação que relaciona a posição na horizontal com o tempo, nós, portanto, vamos descobrir o domínio desta imagem, ou seja, o par ordenado dessa coordenada y. Então, se nós formos agora e substituirmos o resultado 8, que é o tempo de subida, na equação número 2, nós teremos a coordenada x associada à máxima altura que ocorre no instante de tempo tm. Bom, nós teremos que xm vai dar V0 vezes V0, V0 ao quadrado, sobre G, seno de θ, vezes cosseno de θ. Nós já sabemos que isso aqui é a mesma coisa que seno de 2θ, só que dividido por 2. Ou seja, a coordenada x associada à máxima altura, ela é igual a V0 ao quadrado sobre 2 vezes g vezes seno de 2θ. Nosso 10º resultado importante. Dessa maneira,
nós fomos capazes, por meio desses 10 resultados que obtivemos, de extrair todas as informações possíveis de serem extraídas do lançamento de um projétil obliquamente em relação à direção horizontal de referência, na ausência de forças dissipativas, como, por exemplo, forças de atrito com o ar.